Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lelina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje estão aqui comigo duas veteranas, elas já estiveram aqui, mas hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente, né? Visto que na mídia estão falando muito sobre relacionamento abusivo. E a gente vai falar isso aos olhos da psicologia e do direito com Cíntia Rodrigues e Marina Andreatta. Muito obrigada, meninas, da presença de vocês. Obrigada pelo convite. E se reapresentem. Vai lá. Bom, eu me chamo Cíntia Rodrigues, sou psicóloga, atendo presencialmente aqui em Taubaté e atendo online. E uma das queixas que mais chegam ao meu consultório é a questão de relacionamentos. E eu sou Marina Andreatta, eu sou advogada aqui em Taubaté também. E acho que 90% dos meus clientes são mulheres. Então, esse tema relacionamento abusivo é algo que está presente aí no dia a dia. Então, o relacionamento abusivo, quando a mulher ela sofre uma violência física, ele é fácil de perceber, né? Por mais que aquela mulher esconda ali, ela mesma tenha consciência. Eu estou num relacionamento abusivo, o meu parceiro está me agredindo. Mas e quando a violência psicológica, que também caracteriza um relacionamento abusivo, como que é isso? O que é um relacionamento abusivo? Tanto aos olhos da psicologia quanto aos olhos da lei para uma agressão psicológica? Então, vamos lá. Primeiro que relacionamento abusivo, a gente sempre pensa que tem a ver com um homem ou uma mulher. Isso, mas acontece também em outras dinâmicas de relacionamento. Sim. Mulher com mulher, homem com homem. Acontece não só o homem sendo abusador, a mulher também, só que em menor quantidade, né? Então, a gente sempre pensa também em relacionamento abusivo, homem abusando da mulher. Mas tem o contrário. Só que às vezes, o tipo de violência também é diferente, né? Porque vamos combinar que uma mulher vai bater no homem é mais difícil, o homem já é mais... Então, assim, acaba sendo mais a parte psicológica e tal. Mas o que define? Tendo uma parte que tira proveito da outra, né? Meio que ele prende. A gente vê a pessoa que está num relacionamento abusivo como que presa. Só que, assim, é uma algema invisível. Ela pode sair, mas não sai. Por quê? Porque ela tem alguma coisa que está prendendo. Dependência emocional, dependência financeira. E o outro tira proveito disso. Então, sempre tem o mais forte e o mais fraco. Mas, na verdade, os dois são fracos para uma pessoa bem resolvida também não vai querer que a outra esteja com ela nessas condições. Mas um tem mais maldade, digamos assim, né? O abusador. E ele acaba manipulando a outra. E a outra vai ficando presa. E começa pela parte psicológica. Né? E aos olhos da lei, o que caracteriza um relacionamento abusivo? Então, nós temos aí 5 formas de violência que a Lei Maria da Penha instituiu. E por que tem a Lei Maria da Penha, né? Acho que a mulher, ela é, em grande maioria, a vítima, né, desse tipo de crime. E por quê? Porque se você pegar as estatísticas, os homens, a grande maioria da violência que eles sofrem é na rua, é pública. A mulher, ela sofre uma quantidade muito maior de violência privada e sem as pessoas terem conhecimento. Então, por isso que elas acabam sendo mais vitimizadas e, assim, a situação delas é mais complexa, porque isso não é algo que é divulgado. Então, ela acaba sofrendo. Tem vergonha, né? Tem vergonha. Então, assim, a Lei Maria da Penha está aí para proteger essas mulheres e ela fala em 5 tipos de violência. A violência física, que é a que a gente mais tem facilidade, muitas vezes, de identificar. A violência psicológica, a violência moral, que quando a ameaça fala que a pessoa difama a pessoa, né? A violência sexual, que é a realidade de muitas mulheres. Dentro de um relacionamento, né? Ela é obrigada a manter relação sem querer. Exato. Com o parceiro, vamos dizer assim. E a violência patrimonial. Então, esses 5 tipos de violência, a Lei Maria da Penha define como violências possíveis da mulher sofrer. E a violência psicológica, ao meu ver, é a mais difícil de você identificar e de você entender que está sofrendo. Então, acho que ela é a mais que a gente mais tem que falar para as pessoas reconhecerem que estão num relacionamento
abusivo em questões de violência psicológica e poder sair disso, né? Eu quero que vocês falem para mim, assim, exemplos do que é a violência psicológica, assim, exemplos, vamos dizer, práticos, né? De mulheres até que vocês já atenderam e que chegaram e que aquilo caracterizava uma violência psicológica. E muitas vezes a mulher, ela nem percebeu, porque ela acha que o relacionamento é daquele jeito mesmo, mas ela estava sofrendo um abuso ali. Então, o que acontece geralmente? Primeiro que a tendência, o primeiro passo, né, o cara ele se mostra muito apaixonado, então ele é um príncipe encantado. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade depois de sair, porque não, se fosse ruim o tempo todo, né? Então primeiro ele encanta a vítima e tal. Só que daí depois ele começa a diminuir a autoestima dela para aprender, porque para ele estar por cima ele tem que ter alguém que se sente ali muito mal, né? Então ele começa a diminuir a autoestima dela, né? Fazendo ofensa, você não vai conseguir mais ninguém, olha como você é feio. Mas assim, não começa nesse nível também, né? Vamos combinar que é mais assim, É do tipo assim, melhor você não pôr essa roupa não fica bem pra você. Porque quando é uma roupa agressivo, faz uma, né? O que vão pensar de você com essa roupa? Né? Ou então, não, até falando de corpo, né? Nossa, mas estranho uma barriguinha dessa com essa roupa, né? Sabe, é meio agressivo, meio estou te ajudando, mas né? É muito antigo. Tô te dando um toque. Exatamente, daí você já começa a se sentir ruim, né? Tem a questão de ciúmes, né? Que daí as mulheres também às vezes acham que, tipo, vai ver eu que dei algum motivo. Então, ela começa a querer não dar motivos, ela para de se arrumar, né? A roupa muda, tira a maquiagem, começa a deixar de se cuidar, então ela ficando cada vez mais presa. Outra coisa também é deixar essa vítima sozinha, né? Então, a amiga não presta, sua família é isso, vai tirando, vai deixando... Somos só nós contra o mundo. Exatamente. Então, você vê que é muito sutil. Como é que é isso? É violência? Não é, né? Não, ele tá preocupado comigo, porque esconde isso. A pessoa, ela acha que ela tá sendo amada, né? Então, ele tá cuidando de mim, da minha honra, ele está cuidando das minhas relações, ele só tá querendo o meu bem. Então, como é que eu vou achar que isso faz mal para mim ou que ele está me agredindo, né, psicologicamente? Então, porque assim, quando chega para você, como psicóloga, chega nesse nível, assim. Quando chega para Marina, já chega num nível que extrapolou completamente isso, e a mulher, ela, nesse ponto, ela já se ligou, quer dizer, ela é uma mulher que, por muita sorte, por muita informação, ela conseguiu ver o que estava acontecendo e falou: eu estou sofrendo um abuso. E aí, o que chega para você? Então, a violência psicológica, ela é toda a ação que o autor faz para, como a Cíntia falou, minar a autoestima da mulher. Então, ela vai... tudo que agride ela, faz ela se sentir humilhada, constrangida, que priva ela, né, da sociedade, da família. Então, tudo isso faz com que ela se sinta cada vez mais sozinha. E aí, quando ela se encontra nessa situação e vem me procurar, algumas não sabem como sair ainda dessa situação juridicamente, porque daí, como ela já entendeu que ela precisa sair disso, mas aí ela se encontra na questão jurídica, falando assim, como que vai ser? E meus filhos? Porque muitas vezes os filhos são usados como instrumento para poder prender aquela vítima, né? A questão patrimonial, que daí gera um outro tipo de violência, a pessoa fala, olha, você não vai sair sem nada. Então, ela se vê presa realmente naquela situação e muitas vezes vai buscar ajuda jurídica, né, de um advogado, para tentar sair daquela situação da maneira mais tranquila possível, né? É que, na verdade, quando ela chega para você, ela já evoluiu muito aquilo, né? Já passou desse ponto para te enxergar. Mas quando chega para mim, já chega num nível avançado também. Ou às vezes chega uma queixa de tipo, do seu relacionamento, mas não sabe o quê. Não sabe o que daí é identificado na terapia, que é um relacionamento abusivo. A pessoa não percebe. Eu já tive pacientes que, assim, de anos de casado, filho adulto, que falam, nossa, então eu sofro estupro, nem sabia. Não sabia que achava que era só obrigação dela ali e tal, de fazer o sem vontade, de fazer com dor e tem que ter, porque imagina, já estou há 3 dias sem, como que é assim? E daí se não faz, eu falei, tá, mas se falar que não quer? Daí fica a semana inteira me tratando mal. Não fala comigo. Então, você vê que são formas sutis de violência? Porque essa questão do silêncio, por exemplo, não falar com você,
É uma Não. forma de violência, de te isolar, né? Perante os... Então, não falo por causa de. Então, assim, é ensinar a pessoa, tá, mas o que de pior pode acontecer se não falar com você? É a pessoa saber que dá para fazer, porque aquilo ali é o cúmulo, eu não quero passar por isso. Então, vai se limitando cada vez mais de se expor, de falar o que tem vontade, o que quer, não posso. Não, já é essa dinâmica, não dá para mudar essa dinâmica. E daí não tem uma questão assim, por exemplo, ele é um excelente marido, um excelente namorado, ele é maravilhoso, todo mundo adora ele. Então eu acho que eu sou errada, porque como assim? Não tem isso? Uma das características que a gente mais percebe é que a pessoa tá num ciclo desse é que ela tá sempre se desculpando. Ela não sabe por quê, mas ela tá sempre se desculpando com o agressor. Ai, desculpa de fazer isso. Então, ela se vê como a culpada daquilo ali. Por quê? É isso Porque eu te irritei, porque eu fiz isso. é um ciclo que ela se sente culpada, daí ela percebe que ela foi ela que ocasionou aquele tipo de violência. Não foi porque ele é um agressor, é porque ela deu esse gatilho por alguma atitude dela, e não é isso que ela tem que enxergar, que é a atitude dele que é o crime, entendeu? Até porque os sinais sempre estão ali, né? Você fala sempre isso, né? Tipo, os sinais sempre estão ali desde o começo, mesmo quando aquela pessoa é maravilhosa, né? É porque se alguém, por exemplo, né, uma pessoa no início de relacionamento começa já com uma queixa de ciúme, tá exagerada e tal, fala, peraí, né? Como assim? Você tá achando que vou te trair por quê? Que motivo? Quem você pensa que eu sou para achar que tem algum... Se você já dá uma dessa na pessoa, a pessoa diminui, ou ela sai, ou ela começa a relação em outros termos. Geralmente ela sai, né? Porque o abusador, ele vai procurar precisa. um abusado, né? Exatamente. Então, assim, a questão é, desde o começo eu tô atenta, eu sei dos meus valores, e já me imponho, e não deixo a pessoa crescer para cima de mim, já ajuda? É a questão da autoestima, né? Se Aí- você aí tem começa. autoestima, você vai aceitar, você não vai aceitar menos do que você merece, né? Então, esse é uma das questões, né? Dos fatores essenciais para o relacionamento abusivo são duas pessoas que elas não estão Não estão bem, né? bem. Tem alguma coisinha ali que seja a crença, você já entra, daí tem várias questões, né? Da toda a formação, de como eu me vejo, se eu já acho que relação é assim mesmo, a gente tem que aceitar de tudo, ou se eu tenho essa questão de abandono, como é que eu penso sobre relacionamento, o que eu penso sobre mim. Se isso já não está muito ajustado, eu encontro com alguém que já também não está muito legal ali, pronto, se formou. Então, mas eu tenho um pensamento, vejam se eu estou correta. O abusado, ele tem uma salvação ali, porque é uma questão de baixa autoestima, de entender o seu valor e de se posicionar ali, no caso, abusada. O abusador tem salvação? O abusador, como que é isso? Por que existe um abusador? É lógico que porque existe um abusado, ok, mas o que desencadeia uma pessoa ser um abusador? Essas questões também. De como ele acha que é o relacionamento. Ah, então eu só ganho dessa forma? Tem que ser. Imagina que a pessoa também ela é insegura, ela é imatura, ela tem uma baixa autoestima. Então Ela eu tenho que precisa aprender. estar aqui para poder. Ela precisa colocar outra pessoa lá para baixo para se Pra sentir. sentir ok, né? Então, assim, ela encanta, diminui, prendi. Agora você está dependente de mim. Só que não é saudável. Só que, assim, eu já tive uma pessoa que chegou até mim que era um abusador. Mas, assim, em proporções, raríssimo, né? é raro. Porque, tipo, não estou me fazendo bem, eu não sei o que eu faço e tal. Mas, assim, estava preocupado por causa da questão da agressão. Né? Então, dá para tratar essa pessoa também. Né? Para ver que tem outros tipos de dinâmica de relacionamento que dá para ele ter relacionamento saudável sem ter que colocar poder, né? Porque a questão do manipulador, ele quer ter o poder da relação, eu que decido e tal. Mas assim, é bem mais raro. Mas tem salvação. Eu acho, na prática, é muito difícil a gente ver Até porque quando a gente vê uma matéria falando que uma pessoa sofreu abuso de uma pessoa e tudo mais, geralmente vão puxar a ficha daquele abusador, ele já tem histórico de violência doméstica, né? Já cometeu outros tipos de crime. Então, é uma pessoa que vai cometer isso com esse tipo de crime com outras pessoas. E até muito mais sutil, ele tem histórico de um relacionamento com uma doida que fez ele sofrer demais. Né? Geralmente, É um clássico, geralmente né? quando as ex são as loucas, é porque esse cara tem um problema, Isso né? Exatamente, isso que eu ia te falar, né? Tipo, No início do relacionamento. Como é que ele fala das ex? Se as ex são loucas, é porque ele pode Todo ter mundo curado. tem um problema, ele Pode ter criado. esse lado.
Ele é o presente de Deus, né? Dourado, que toda só pegou, teve o azar de pegar mulher louca. E daí você é a especial, cara, sai Não, fora. É outra síndrome da mulher também, de ser a salvadora, eu vou fazer diferente, né? Exato. Daí acho que a mulher fala, não, eu vou mostrar para ele que pode ser diferente, e aí acaba entrando nesse ciclo aí. E tem a questão da mulher também, que a maioria, né? Que ela é responsável pelo relacionamento, o relacionamento é um ponto forte da vida dela, né? Então eu preciso de um relacionamento, que eu preciso ter alguém do meu lado, e acaba passando um monte de coisa despercebida. E aí cai no, tipo, literalmente no conto do príncipe encantado, né? Porque, como você falou, não chega gritando. Chega dizendo que as vezes são completamente translocadas, que ele sofreu demais e que ela é especial. Ela é diferente. O que a gente vê é que falam muito é que a vítima não pode ser qualquer pessoa. Não tem muita característica. Qualquer pessoa pode vir a sofrer um abuso psicológico, uma violência psicológica. Agora, o abusador, ele já tem características. São pessoas, geralmente, que têm ex-loucas, são pessoas que geralmente agem, né, com outras pessoas, sempre querendo diminuir as pessoas. Então, assim, que a maneira de falar, de se referir a alguma mulher, alguma coisa assim. E, às vezes, quando a gente está falando na Lei Maria da Penha, a gente está falando de violência de gênero. São pessoas que se sentem superiores por serem homens e colocando a mulher numa situação de vulnerabilidade, numa situação inferior, entendeu? E a mulher, por não ter conhecimento, eu penso assim, que conhecimento é poder, sempre. Por ela não ter conhecimento, ela vai aceitando isso, porque ela tem aquele conceito antigo de que violência é quando você apanha, né? E assim, mesmo assim, quando apanha, já trabalhei muito em pronto-socorro, eu via mulheres de todas as classes sociais chegarem agredidas. E elas nunca falavam. Eu caí da escada, eu bati meu rosto no vaso sanitário, eu torci meu braço porque eu caí em cima dele. Eu já atendi delegada, advogada, médica, profissional doméstica, do lar, todas as categorias, e todas têm muita vergonha. Vergonha porque eu acho que nesse momento elas acham que a culpa é delas, né? Então, e eu acho que é por isso que a gente não pode fazer com que as mulheres que têm coragem de falar, elas são muitas vezes desacreditadas. Tipo, né? Miley Cyrus e Julgadas. Shakira, né? Exato. Como se elas tivessem... elas são julgadas, então é muito difícil ser julgado, né? E aí você sofre a violência duplamente. Além da violência que você sofreu, você ainda tem que sofrer a violência do julgamento, ou muitas vezes até se for um caso de violência sexual, você ter que se expor para os profissionais que estão ali. Então, ela não quer passar por um segundo tipo de violência. E aí, por isso que quanto mais mulheres falam, mais outras mulheres que passam por isso se sentem mais fortalecidas para falar. Então, eu acho que... E as pessoas falam assim, mas ela sempre é desacreditada, sempre fala, mas será que é verdade? Mas será que ela não está exagerando? Será que ela não estava brigando? E uma coisa que eu lembrei agora, que é muito importante falar, é que muitas mulheres, quando vão no meu escritório, falam assim, Marina, ele me tira tanto do sério, ele me faz ficar louca, ele me agride, fala um monte de coisa, fala um monte de absurdo, fala que vai tirar meus filhos de mim, que vai me deixar sem nada, e não me dá, sei lá, trai, isso, aquilo. Isso tudo é questão da violência psicológica. E aí, quando eu tô louca, ele me filma. E aí, eu que sou louca, ele fala assim, eu vou mostrar para todo mundo quem que é o louco da situação. Então... a mulher, ela acaba sendo colocada numa situação que como que ela vai colocar isso, né, na boca do trombone aí e se colocar nessa situação, porque ela ainda pode ser desacreditada pelas pessoas, entendeu? Então, assim, eu nunca julgo uma mulher quando ela fala assim, não, eu sofri um tipo de violência, eu sofri um estupro, eu sofri uma violência psicológica, porque essa mulher teve que ter muita coragem para estar ali. Ninguém ganha nada com isso, a pessoa só perde, entendeu? Então, eu acho que daí, esses dias teve um caso, que eu não lembro qual foi, que me questionaram nas redes sociais, mas será que ela está falando a verdade? Do caso do Daniel Alves, da mulher que sofreu o abuso sexual.
Daí a mulher falou assim, mas será que essa mulher? Eu falei, Será que é olha, tudo isso? eu falei, olha, ela não quis dinheiro, ela não pôs a cara dela, né, na Ainda que mídia. ela quisesse dinheiro, ainda que ela pusesse a Ela cara dela, merecia, né? Ele mudou a versão dele várias vezes e tal. Daí eu falei, mas o que que ela estaria ganhando com isso? Aí a moça falou assim, mas não sei, mas teve aquele caso do Neymar, e aí eu não... Então, assim, uma pessoa que fez uma coisa desacreditou todas as outras mulheres, entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar isso acontecer, porque aquilo ali é exceção. Exatamente. Entendeu? E assim, o que eu penso, por exemplo, a Shakira falando tudo que ela falou lá e tal. Gente, isso daí é muito bom para as mulheres, porque você pensa assim, pô, até a Shakira. Até com ela acontece isso. Então, pode ser que comigo aconteça também, né? Você já viu os vídeos que mostram da Shakira e da jeito Miley que ele Cyrus? traz, né? Ele falando pra... Ele tirando o brilho dela. Apagando o brilho dela. A mãe menos, dele também, né? Toca Falando, da ela Shakira. fica quieta. Tem um que é exatamente isso, fazendo assim. Então, mas qual que foi o discurso? Né, que tira a credibilidade. Então agora ela foi traída, ela está recalcada, por isso ela está falando. Não, pode ser isso e isso, não precisa ser uma coisa ou outra. Exato. Ou ela está recalcada ou ela está certa. E assim, Ela pode estar recalcada e estar certa. E qual o problema dela estar recalcada? O problema Não, mas daí as pessoas querem, né, tirar a credibilidade. Então, não, é o abalo emocional, então ela está exagerando. Não era tanto assim. Ela além dela ter sofrido tudo que ela sofreu, ela ainda foi traída, né? Se não bastasse tudo aquilo, porque assim, os vídeos, aqueles microvídeos que aparecem, são claros. Então, mas a traição é uma forma de uma diminuir forma. a pessoa. De violência. De mostrar o quê? Olha, Eu tá sou vendo? superior a você. Eu tenho outras pessoas que me querem, porque uma das coisas que eles falam é isso, né? Ninguém mais vai te querer. Do jeito que você é, nós temos que dar graças a Deus de ter alguém que te quer. Como que você acha que vai ser É isso daqui? que eu Ou então, penso, questão de gente. filho, né? Quem que vai te querer com um filho? Vai te querer nessa idade? Então, daí tem Você tudo disse- isso ainda atrai. Esses dias eu vi um na internet que falava assim, quem vai te querer com filho? Daí a moça respondeu para ele, meu amor, estão me querendo até casado, você acha que não vai Querer com filho? Então, assim, a mulher tem que se colocar com essa autoestima, entendeu? E E assim, se ela fala isso, pronto. o que eu fico mais assustada, gente, é que era a Shakira. Qualquer um que olhar e falar, cara, Maravilhosa, entendeu? com o mundo Como inteiro que alguém idolatrando. consegue fazer ela se sentir mal? E o cara tá ali todo dia, ele consegue. O cara que é do mal ali, o Então, mas patológico, olha como a consegue. insegurança está presente em todo Todo abusador. mundo, Porque ela, quem é ela? Porque Ela ele era o marido da Shakira. exatamente. Então, o que eu faço se a pessoa está em cima, em vez de eu querer subir ou ficar feliz com outra está em cima? Não, deixa eu diminuir. Em vez do e era cara- o jeito dele fazer. Se o cara ele é seguro, ele fala, cara, eu sou marido da Shakira, filha. Ó quem eu sou, entendeu? Não. Mas Ele a característica, geralmente, do homem abusador é essa. Então, eu sei que eu sou inferior, eu sei que eu tenho coisas aqui, deixa eu esconder isso daqui, deixa eu colocar a luz ali nos defeitos que a outra tem, ou até criar defeitos para ela. Que daí ela começa a achar que tem. E a mulher, assim, o que eu vejo, né? O que eu tenho de história são as mulheres que eu atendia que sofriam violência física. Elas têm muita vergonha, porque daí elas pensam assim, por exemplo, já atendi delegada que rolou da escada, entendeu? Como que ela fala, cara, eu sou uma delegada, eu prendo abusadores. Como é que eu vou admitir para mim e para todo mundo que eu tô sendo abusada, né? Eu acho que isso é um ponto. E outra né? coisa é, se eu admitir, esperam que eu tome atitude, mas eu não tenho força para tomar atitude. Exato. Esse é o ponto. Porque a questão é essa. Que as pessoas que estão... Quem tá de fora fala, poxa, mas você tá sofrendo, por que não sai? Por que você não saiu até agora? O que Tem muita coisa por trás do dessa tipo vida. assim, as pessoas julgam, falam assim, mas então ela tá lá porque ela gosta. Isso eu posso garantir, gente, foram muitos anos de pronto-socorro. Ela não gosta. Ela não gosta. Você vê a cara, assim, você vê o semblante de uma mulher que apanhou. Ela é um cão acuado. Se você olhar, o olhar, assim, é nítido. Tanto que entra na sala eu falo, putz, essa mulher apanhou. E se ela tá já Sabe? nesse ciclo há muito tempo, ela tá com a culpa, porque ela acha que ela que ocasionou aquele tipo de violência, ela que motivou aquilo ali. Ela sabe que ela precisaria dar um basta, mas ela não tem força. Muitas vezes ela não tem força porque ela tem medo de não ter condição financeira, de se sustentar ou de sustentar os filhos. Ela tem medo de perder a guarda dos filhos. E aí entra a questão de você conhecer seus direitos e procurar um atendimento jurídico. Se não tem condição financeira, procura a Defensoria Pública e se informar. Porque daí, você sabendo dos seus direitos, o que aparece de mulher falando assim, olha...
ele falou que eu não tenho direito a nada. Eu falo, você tem direito a 50% de tudo que ele tem. Para começar. Para começar. Seus filhos têm pensão alimentícia. Muitas vezes, essa fase entre entrar com ação judicial e poder ter aí a determinação, né, uma liminar, uma decisão de um alimentos provisórios, ela vai passar por um momento mais conturbado, mas nada será tão conturbado quanto o que ela vive hoje. E ela precisa passar por essa fase. Entendeu? E o que eu acho pior, assim, nessa questão, quando existem filhos envolvidos, é que a sua posição vai educar como seu filho vai se posicionar no mundo. Então, se você é uma mulher que você sofreu abuso e seus filhos veem você saindo do abuso, eles vão falar, não, peraí, isso aí não era certo. Isso. Agora, se você vê o seu pai e a sua mãe brigando, seu pai batendo na sua mãe, seja você mulher ou homem, se você for homem, você vai aprender que você pode bater, ou pode ofender, ou pode xingar. E se você for mulher, você vai aprender que aceitar isso é normal, né? No direito tem muita coisa, né, de direito sistêmico, né? E eu não sou muito estudiosa disso, mas eles falam que as pessoas tendem a... O abusador foi um abusado, né? E a mulher que sofre violência, ela já viu em algum momento, porque ela está repetindo ciclos, né? Então, ela viu alguém na família dela e ela está repetindo aquele ciclo. Então, alguém precisa dar um basta nesse ciclo, porque não é isso que você quer para os seus filhos, né? Muito pelo contrário. Você quer... Isso é ficar no automático, né? Por isso que a gente fala, a crença que eu tenho de mim e sobre relacionamentos é que vai determinar depois que tipo de relacionamento eu vou entrar. Isso. Né? Então, se eu acho que eu realmente mereço talvez aquilo e tal, e aquilo é o que eu vejo como relacionamento, eu sempre vejo com pacientes assim, eu falo, tá, mas quem de perto que tem um relacionamento saudável ali, que você convive? Ah, não conheço ninguém, não acredito. É a pessoa desacreditada em relacionamento, sabe? Não tem salvação. É isso aqui mesmo. Né? Não tem outra coisa melhor. Eu tô conformada, né? É o que tem, então, do outro é ruim por outra coisa, o meu tá nisso, mas daí eu também vejo, se eu sair, minhas amigas, né, o que eu vejo, não tem mais ninguém legal, não consegue encontrar ninguém, então meio que vai ficando. Esse que é o problema. E é o medo, né? Você trocar, como a gente estava falando antes, o trocar o certo pelo duvidoso. Por mais que você já tenha... Você não goste desse ciclo, né, de violência que você está sofrendo, você já sabe passo a passo o que vai acontecer. Então, você já sabe que ele vai vir te pedir desculpa, você já sabe que... o comodismo, não com a violência, mas com a situação. Então, você tem medo do novo. Você tem medo de lá na frente você não dar conta de todas as ameaças dele se concretizarem. E nem estamos entrando na questão do cara ameaçar a própria vida da mulher, falar que vai acabar com a vida dela. Ainda na violência psicológica. Só das previsões dele que ela vai continuar sozinha, não vai encontrar ninguém. Exato, mas muitos falam, eu vou matar você, eu vou matar nossos filhos, eu vou matar... Então, a mulher não consegue. Se você não fica comigo, você não fica com mais ninguém. Exato. Então, imagine o medo dessa mulher. Né? Então, eu acho que não deve ser nada fácil sair de uma situação dessa. Por isso que é tão importante o tratamento psicológico. Porque se você a única arma que você tem é o conhecimento jurídico dos seus direitos e você está fortalecida psicologicamente. Porque tem o ciclo do abuso, né? E aí, quando ele está na lua de mel, assim, que eles chamam, né? O pedido de desculpa, a mulher, ela acredita que vai mudar. Vai ser diferente. E sempre tem um elogio, sempre tem uma coisa... Eu me cedi, nossa, você é o amor da minha vida. Eu não amo você como eu nunca amei ninguém, eu amo você como eu nunca amei ninguém. Então, ela realmente acredita naquele amor ali, que aquilo ali foi uma falha dele, entendeu? E é uma coisa tão recorrente, que existem cartilhas de relacionamento abusivo, os padrões se repetem, recorrente, assim, é uma coisa assim, nítido, são estudos e mais estudos sobre isso. Então, assim, o intuito desse podcast é falar, se você tem uma mínima dúvida que seu relacionamento é abusivo, corre um grande risco dele realmente ser, né? Porque quem não está no relacionamento abusivo nunca duvidou que não era, né? É isso. Ou se você tem dúvida, você pode também ser o abusador, porque as chances são tão grandes que se você não está sofrendo, pode ser que você esteja causando. Mas o abusador, ele sabe que ele é cruel, né? Ele tem aquele prazer da crueldade ali, né? Então, daí ele entra no narcisista, naquela pessoa. E todo mundo que é abusador é narcisista? Não? Não. O narcisista, ele é vamos dizer assim, uma exceção entre os abusadores. Exatamente. Existe gente muito menos narcisista. A maioria é só imaturo e inseguro. Entendi. É só isso.
Porque você imagina o inseguro ou imaturo, é isso que ele faz. Uma criança não é assim? Ela não manipula uma situação para ter um ganho, ela não, né? Sim. Já começa assim. Então ele continua A criança assim, chora porque tiraram o brinquedo, só para ver se o brinquedo volta. Mas daí tem o seguinte, se você chora e não devolvem o brinquedo, você entende? Acho que não chorar não vai adiantar. Não, nem Quem todo sabe o mundo, pé... nem todo mundo é narcisista. Mas assim, você percebeu que as pessoas estão... Imagina, um relacionamento é uma pessoa que ela te admira, que ela quer o seu crescimento, que ela quer que você se desenvolva. Se começou a cortar, já não ter tudo isso, já começa a desconfiar, Sim. né? Porque pensa bem, se uma pessoa, né, eu tô com um cara que me ama, ele não vai querer ver longe dos meus amigos. Ele não vai querer... Vai saber que é importante eu encontrar com as minhas amigas, que eu estude, que eu tenha um trabalho, que eu me sinta realizada, né, que eu me arrume. Por quê? Porque tudo isso faz parte da minha felicidade. Fala, olha, tá se desenvolvendo, ela tá dando o seu melhor. Agora a pessoa começou a criticar. Passivinho agressivo, né? O passivinho agressivo eu acho que é o ponto. Daí a questão já faz crítica para a parte profissional, até tira, né, o trabalho muitas Sim, vezes, né? acho que você não precisa disso. Tudo vai prendendo, tudo isso vai prendendo a pessoa, vai tirando dos amigos, vai tirando de tudo. E essa questão, eu sempre falo, uma dos pontos, né, que a pessoa está numa relação e quer sair, eu falo, consulte advogado, porque elas acham realmente que elas não têm direito de nada. Ah, mas se eu sair de casa, eu perco a casa. Ah, porque ele vai tirar minha guarda porque eu não trabalho. Ah, porque ele vai usar isso, coisas, sei lá, brigas que eu tive com ele para dizer que eu não tenho condições de criar meu filho. Ah, porque eu não vou ter direito, porque daí eu parei de trabalhar e agora como é que faz para recomeçar? Eu falo, primeira coisa, saiba. Porque a questão é essa, eu tenho medo do que pode vir a acontecer. Agora, se eu já souber o que eu tenho direito, o que vai acontecer, eu já ganho força. Eu já estou vendo ali um além. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Peraí, então não tô, nesse quesito eu não estou totalmente desamparada. Então dá para fazer alguma coisa aqui. Agora eu vou trabalhar as outras áreas. Mas precisa. A pessoa que está no casamento e quer sair tem que procurar um advogado. Esses dias me procurou uma moça que ela falou, ela estava tão num estágio assim, de depressão tão forte por conta do relacionamento abusivo que ela sofre. E aí ela falou para mim assim, doutora, ele me disse que o fato de eu tomar vários remédios para depressão, ele vai usar isso para eu perder a guarda dos meus filhos. Então vai mostrar que eu não tenho, que eu tô doente. E quem deixou ela doente foi ele. Então ela olha o medo, o pavor que ele ocasiona nela, não deixando que ela saia dessa situação, porque eu falei, não, ninguém vai tirar seu filho de você. E não vai, porque não é, se os seus filhos não correm nenhum risco, eles vão ficar com você. Ele pode ter a guarda compartilhada, obviamente que já tem decisões de que uma vítima de relacionamento, de violência, não vai ter a guarda compartilhada, alguma coisa assim, tem várias decisões nesse sentido, mas ela não pode ter esse medo. Ela não pode ter esse medo e não pode se colocar nessa situação que ele está colocando ela, de que ela vai perder a guarda, porque ele deixou ela doente, entendeu? E uma mulher, por exemplo, que te procura, que está vivendo isso, que não tem uma prova física, quer dizer, ela não apanhou, como ela prova que é um relacionamento abusivo? Por exemplo, ela foi na psicóloga, ela já identificou isso, porque eu acho assim, a parte psicológica, primeira coisa, se a pessoa pensa, eu acho que pode ser que o meu relacionamento seja abusivo, procura um psicólogo. Você vai se fortalecer. De qualquer maneira, ainda que não seja, você vai perceber que não é e por que você está pensando isso. Se for, você vai saber. Mas assim, aí vai para a parte jurídica. Na parte jurídica, como que ela pode provar que ela está sofrendo abuso psicológico? Então, o que o tribunal aceita? O que eu penso? Primeiro, a pessoa tem que pensar assim, essa violência que ela sofre precisa de uma medida protetiva, ela precisa de uma decisão judicial para que o abusador seja afastado dela. Mas, então, se sim, ela tem que procurar fazer um boletim de ocorrência. E quando que precisa? É só em caso de violência física? Que ponto que... A Lei Maria da Penha define todos os tipos de agressão. Aqueles 5 que eu falei. Violência psicológica, violência moral, violência física, sexual e patrimonial. Então, e quando eu falo patrimonial, é quando ele justamente tira dela totalmente a possibilidade dela ter uma gestão financeira ou poder sair ela não tem uma conta dela, ela não tem cartão de crédito, ela não tem... Ou ele bloqueia, tira o cartão de crédito dela e aí ela se vê naquela situação. Então, esses tipos de violência merecem aí ensejar um boletim de ocorrência.
E aí você, pedindo uma medida protetiva, tem 48 horas para ser avaliado por um juiz, e nessas 48 horas os policiais vão investigar o que está sendo apresentado ali, que são essas provas que você mencionou. Com relação à violência psicológica, hoje em dia, o que nós temos a nosso favor é a tecnologia. Então, mensagens de WhatsApp, né, áudios de WhatsApp, filmagem, gravações, tudo isso testemunhas. Então, tudo isso são provas que podem ajudar aí a comprovar a violência sofrida. Isso eu tenho uma experiência de uma pessoa muito próxima a mim, que ela sofreu realmente isso, e ela tinha conversas e áudios de WhatsApp. Ela levou na delegacia, a própria delegada falou, não, isso é um abuso, medida protegida. E ela tinha levado lá para abrir um boletim de ocorrência, porque era um caso que ela estava se separando e tal. E quando ela chegou lá, a própria delegada falou. Medida protetiva, ele está te ameaçando. Isso daqui é ameaça e já aí cabe. Determina que ele não chegue perto, que ele não faça nenhum tipo de contato por nenhum meio de comunicação. Isso é super importante. Hoje em dia, de acordo com a Lei Maria da Penha, tem duas formas de você pedir essa medida protetiva. Em relação à vítima e em relação ao agressor. A vítima, se for um caso de extrema urgência em que a vítima está correndo um risco de vida e aí precisa levar para uma casa de abrigo, Sim, coisa assim, tirar a vítima daquele... Ela é protegida, né, por uma instituição especializada em proteger a mulher. Mas a grande maioria é determinação de que ele não pode chegar a tantos metros, então daí é em face do agressor, que ele tem que não ter nenhum tipo de contato, então... E vale também a Lei Maria da Penha, porque agora a mulher não precisa fazer a denúncia no caso de agressão. É só agressão física ou todas as agressões? Todas, sempre todas. E a mulher, ela pode fazer agressão ou qualquer outra pessoa pode... Desculpa. Ela pode fazer a denúncia ou qualquer outra pessoa pode fazer a denúncia. Então, se você... por isso que a gente fala, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher aqui. Então, qualquer pessoa que visualiza aí, que presencia uma agressão contra uma mulher, pode fazer uma denúncia. E aí a mulher, ela tem essa possibilidade, né, de pedir a medida protetiva ou não. Ou não, dependendo do grau de violência. Ou às vezes essa mulher ela tem condições de sair do local ali e se manter afastada, né? E, assim, por exemplo, tem uma mulher que ouviu o podcast e percebeu quais são os primeiros passos, aqueles passos assim do tipo, eu acho que tá rolando comigo, né? A mulher sempre sabe? Não, né? Ela acha que tá tudo bem, é um relacionamento ruim, mas não sabe que é nesse nível, assim, e tal. Porque um ruim não necessariamente abusivo, às vezes as pessoas... Porque, exatamente, porque é normal, você concorda? Que não é um relacionamento saudável aquele que nunca tem briga. Não, relacionamentos saudáveis tem briga. E as pessoas acham, não, então se tem briga, porque agora tem muito também disso, né? Não, então eu tô no relacionamento abusivo. O relacionamento é tóxico. Será? Calma, gente. Muitas vezes o namorado acha também que ele tá ela é tóxica, né? Então, mas daí não tem essa relação de poder, a pessoa não tá presa, então não é relacionamento, é só um relacionamento ruim, né? Ou é ruim. O que também dá para ser tratado, né? O que dá para melhorar, né? Não quer dizer que é ruim, porque... de novo, aprender sobre mim, ter autoestima, ter habilidade, saber me comunicar, porque às vezes as pessoas começam errado já nessa questão da comunicação, né? Isso. Já começa no ataque, daí tudo vira briga, óbvio, né? Então, mas a questão é, tô no relacionamento ruim, procura ajuda, uma amiga sensata, sabe? Às vezes cortou o contato, vai, volta, retoma o contato com amizades, com família. Se puder fazer terapia, você precisa de ajuda. A pessoa que ela está no relacionamento desse é como se ela tivesse sido amputada delas 2 pernas, 2 braços. Não tem o que fazer. Para onde eu vou, ela tá totalmente fraca. O único pilar que ela tem é aquela pessoa. E daí, o que eu faço? Não tem mais nada. Né? Às vezes e ele faz isso, né? O abusador faz isso. Esse é o objetivo, te deixar fraca. Se estiver forte, você não consegue sair correndo. Exato. E deixar você afastada das pessoas que vão fazer você enxergar que você está num relacionamento abusivo. Né? Mulheres que mudaram muito o padrão de comportamento, né? Por exemplo, mulheres que se arrumavam, se maquiavam, que eram assim, tipo assim, sabe? Solar, iluminada, de repente começa a ser uma planta murchinha. Vai perdendo brilho, fica acuada, fica toda hora ali, ela, igual você falou, se desculpando com tudo, né? Então, assim, é se fortalecer.
amizades, parte financeira, você voltar a cuidar de você. Tudo depois que eu estou forte, é mais fácil de sair. Mas enquanto tá fraca, é muito, né, assim, é até cruel as pessoas falando, né? Ah, mas sai, mas e tá aí. Alguém parou para perguntar e falar, tá, o que você tá precisando? O que você tá precisando? O que eu posso te ajudar nisso? A questão econômica pesa demais, né? Sim. Tipo, muitas vezes esse homem ele tira até o direito da mulher trabalhar, escolher trabalhar ou não fora e tal, para ter um sustento ali, né? As delegacias da mulher, elas têm todo um estudo ali para acolher a mulher nesse momento que ela está ali buscando. Então, eu acho que tem casos de que a pessoa fala, eu não fui na delegacia e me desacreditaram e tal, mas eu acho assim, a grande maioria não, elas são acolhidas e elas vão se sentir mais forte ali, né, sabendo dos direitos dela ali, ou procurando também um atendimento jurídico, eu acho que é o melhor caminho. Primeiro de tudo, eu acho que é a mulher enxergar, né? Porque, assim, eu já tive relatos de histórias, já atendi a mulher, o marido batia nela, ela trabalhava, sustentava a casa, sustentava filhos dele de outro relacionamento, e ele não fazia nada. E ela apanhava e ficava naquilo, quer dizer, ela tinha, vamos dizer ali, todo o poder na mão dela e ela não conseguia perceber, né? Daí era dependência emocional. Exatamente. Ela precisava, é uma dependência emocional, é algo para ser tratado única e exclusivamente na terapia. Para ela sair fora daquilo e largar. Então eu acho que assim, é restaurar a independência, em todos os sentidos. Principalmente emocional, né? E perceber os sinais, né? Porque o sinal de cara já tá dando ruim, já reconsidera, igual você falou, tendo autoestima, né? E sabendo quem você é, você não vai aceitar menos do que você merece. Se uma pessoa tá bem, ela chega e um cara já começa a diminuir, ela fala, peraí, não vou aceitar isso, eu sei do meu valor, não é assim que você me trata. Mas eu vejo também muitos casos, eu sei que é super importante a gente analisar os sinais iniciais, mas existe muito caso em que a mulher ela tinha um relacionamento perfeito e depois de uns anos de casado, aí vem a primeira agressão e aí o homem fica ciumento depois, porque é lógico que tem toda uma questão aí que a Cíntia saberia falar mais de forma psicológica, mas o homem, provavelmente ele já, né, começa a trair alguma coisa, aí começa a ter a insegurança que ela pode fazer também, e aí começa a agredir verbalmente, moralmente a mulher, né, psicologicamente, a ponto dela ir perdendo esse brilho. Então, assim, eu já vi relacionamentos que aparentemente não tinha nenhum sinal de que isso iria acontecer, e depois o homem se tornou um abusador. Muitas vezes porque essa mulher, no começo do relacionamento, ela era, vamos dizer assim, não vou dizer submissa porque não é essa a palavra, mas ela estava num ponto abaixo dele. Daí ela cresceu na profissão, ela foi se destacando ali, e isso começou a incomodar, daí despertou algo de ruim, né? Pode ser, talvez. Já estava adormecido. Esse era ele. Deu o gatilho, como dizem, né? Deu o gatilho. Mas daí ele começa realmente, tipo... Ou ele começou a se envolver com outra mulher, e isso foi um gatilho para ele querer diminuí-la, porque daí a mulher não consegue sair dessa relação, né? Ela está dependendo, às vezes, financeiramente dele e tal, e aí ela não consegue, aceita, e ele acha que ela vai fazer isso com ele, então ele começa a ser ciumento, começa a minar aí todas as redes sociais dela, falando que ela não pode ter contato com ninguém. Apagar os contatos. O que eu vejo é muito mais a dependência emocional, porque ainda que a mulher ela tenha uma dependência financeira, quando ela não tem a dependência emocional, ela fala, peraí, mas eu não vou aceitar isso. Dane-se e chuta o pé na porta, né? Ela tem a força para buscar e tal, né? E uma dúvida que eu tenho, e relacionamento homoafetivo? Por exemplo, mulheres com mulheres e homens com homens, isso cabe na Lei Maria da Penha? Já tem decisões, sim, tanto masculino quanto feminino? Tanto masculino quanto... Se o homem é o abusador, e sim. Mesmo contra outro homem, isso cabe? Já teve decisão, já. Não é comum, tá, mas já tem decisões. Então, assim, quando a vítima é mulher,
É claro. É claro, né? E transexuais também. É isso que eu ia te perguntar. Elas- Mulheres trans também, elas também. estão enquadradas como mulheres ali. Isso, tá. Mulheres. Então, ela vai ser protegida aí pela lei Maria. A Lei Maria da Penha, ela não favorece mulheres. Ela favorece o abusado. Ela, na verdade, ela favorece a igualdade de gênero, porque aparentemente o homem está de uma forma para a nossa sociedade acima. Então, é para igualar e fazer com que então todo mundo que se equipara à mulher ou que se sente mulher, uma transexual ou um relacionamento homoafetivo, o homem pode procurar, se ele está sendo agredido por um homem, ele pode procurar a delegacia para fazer E também uma denúncia. um homoafetivo de duas mulheres, a mulher que pode ser, está sendo agredida ali, ela também é Pode. respaldada pela lei, né? Ela é. Isso é muito legal a gente saber, porque às vezes assim, a pessoa sofre isso, imagina uma mulher trans sofrendo abuso. Olha, Não sabe nem por onde ela ela tá ali, né? Para onde que eu vou? Já tem todo um estigma que ela já tá carregando ali e ainda sofre um abuso e acaba aceitando aquilo como natural, né? E vocês acham que aumentou a quantidade de mulheres abusadas? Ou isso daí sempre aconteceu e aumentou a quantidade de mulheres falando por causa da Shakira, da Miley Cyrus e tudo mais? Eu acho que teve mais exposição e eu acho que as pessoas, graças a ouvirem relatos de outros, estão sabendo identificar mais que antigamente. A Lei Maria da Penha é de 2006, né? Vai fazer quase 20 anos aí que precisa de uma legislação para poder proteger as vítimas desse tipo de violência. Então, eu acho que eu até vi essa semana, teve uma reportagem acho que do ano passado que dizia que a cada não sei quantos minutos uma mulher morre de feminicídio. Então, assim, a gente está falando aí de violência física, né? De um homicídio, feminicídio, que ela morre só por ser mulher, mas imagino que essa mulher já passou com violência. Sim, ela começou na violência psicológica, porque você não começa na então, física, né? eu acho que os casos têm aumentado muito. E a lei está aí para poder ajudar as mulheres a cada vez mais acioná-la e acionando a lei para que essas pessoas sejam punidas e inibem outras pessoas de cometer esse tipo de violência. E a conta chega para quem é o abusador? Tipo, tem aquelas coisas assim, de tipo, se ferrou. Sabe aquela... Olha, assim, eu acho que tem algum... Eu acredito que, assim, se você denuncia uma pessoa que é um abusador e tudo mais, hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente se informa, tem aí, como a gente até brinca, procura a ficha criminal de uma pessoa antes de se relacionar com ela, né? Exatamente. Põe o nome no Jus Brasil ali para fazer uma consulta. Então, assim, você consegue... a conta chega no sentido de que talvez essa pessoa que é um abusador, ele não vai se relacionar com pessoas bacanas, pessoas que poderiam ser, né, ter um bom relacionamento. Ter um bom relacionamento, porque ninguém vai querer. Mas, sinceramente, eu acho que não tem... A questão não é nem se a conta chega para ele. Eu acho que o livramento que é de uma pessoa que consegue sair de um relacionamento, a conta chega para ela se sentir em paz, entendeu? Acho que não tem... Acho que a pessoa não quer nem saber o que vai acontecer. Lógico, quer que ele seja punido, quer que ninguém mais vê, no caso, né, nas redes sociais, daquela influenciadora super conhecida e tal. Duvido que esse cara vá conseguir se relacionar. Ele está se relacionando. Vai chegar uma mulher que vai falar, eu vou fazer diferente. Exatamente, uma desavisada que vai. Exato, mas comigo assim, vai ser... Não vai. Enquanto ele não se tratar, ele vai continuar com esses ciclos. Mas eu acho que o livramento que para a pessoa que sai disso não tem preço que pague. Você conseguir dormir em paz e conseguir você ser você. Reestruturar a sua autoestima. A gente vê, assim, né? No convívio de pessoas que saíram de relacionamentos abusivos. Parece que a pessoa desabrocha. Aquela florzinha que murchou, de repente desabrocha e começa a perceber o quão
Que existe vida, né? que existe vida e o quanto, assim, vamos dizer, com a venda nos olhos, ela tava falando, mas como assim eu acreditei? E uma coisa que eu ia te perguntar, que é bem importante, qual é o perfil da mulher que você atende que é abusada? Então, geralmente são mulheres bonitas e tal, né? Aquelas coisas que as pessoas falam, não, mas como assim? Como é que chegou nesse Isso, ponto? porque daí quem não sofreu abuso ou quem é pouco informado, acho que é uma coitada, né? Tipo, não sobrava nada para ela, daí ela começou com um abusador e o cara. E não é assim. Não, eu vejo que geralmente tem um probleminha de autoestima, né? Então, assim, não basta ela ter as características, né? Ter várias qualidades. Ela não se vê. Então, ela não se acha merecedora de algo diferente. De algo bom. E você vê que o meio, a família, já veio de um relacionamento, de repente, pai divorciado, sabe umas coisas assim, que o relacionamento, a mãe me criou sozinha, não teve muito contato com o pai, a mãe aceitava muita coisa. Então, essa crença de relacionamento que ela vai tendo já não é muito apropriada. Às vezes não, às vezes pode vir alguém também do relacionamento dos pais, era super legal, e fala, como é que eu aceitei isso? Mas eu tinha exemplo em casa. Mas ela não se vê merecedora. E às vezes ela quer muito um relacionamento, justamente porque ela vê um exemplo muito bom, assim, ela falou, eu quero isso também. Daí ela encontra o príncipe encantado, não sabe de analisar sinais, nem nada, e embarca. Esse que é o problema. E daí, como assim, vamos supor que ela esteja lá no auge, né, bonita, um bom emprego, uma pessoa inteligente, uma querida e tal, ela se relaciona com um cara que vai tratar ela como uma princesa. E daí, só que ele vai diminuir ela depois. Então não tem muito, mas a questão é você sempre se conhecer, saber dos valores. Não basta você ter qualidade, você tem que saber das suas qualidades e também começar a entender de relacionamento, porque as pessoas não entendem. As pessoas entram em relacionamento achando que é por intuição. Lógico que relacionamento você tem que ceder, você tem, mas as pessoas acham que você precisa se anular por conta da outra pessoa, né? É do tipo, se você está se anulando demais para evitar conflitos, você tem que considerar que pode ter, considere a hipótese. Porque tem um incômodo. Quem está numa relação ruim tem um incômodo. Desde o começo tem alguma coisa que fala, não está dando certo. Analisa por quê. Por que está tão diferente assim? São os valores tão diferentes, eu estou me deixando de lado. O que é? Sentir um certo incômodo? Conversa com a amiga, conversa com alguém. Né? O problema é que as pessoas acham, não, é normal. Não, eu que estou exigindo demais. É eu que isso. É a mulher sempre se justificando diante de uma coisa que tá ali, tipo, o calo tá apertando, mas geralmente as mulheres têm essa crença de o sucesso ou não, ou o fracasso do relacionamento é culpa delas. O homem traiu, mas como é que é? Você estava transando com seu marido? Você estava se cuidando? Você estava... Tudo dela. O cara não tem responsabilidade nenhuma. Ela engordou, ela parou de se cuidar, então sempre depois que teve filho, agora são só os filhos. Então, daí o relacionamento tá ruim, eu não vou me abrir, porque senão, né, a culpa é minha e tal, então deixa, vou levando aqui. Eu já vi também mulheres que o homem conheceu a mulher na balada, usando roupa curta e tal. Então, assim, é da personalidade dela. E aí a pessoa quer mudar a personalidade da pessoa. E aí mostra também, são os sinais que a gente falou. Se ele quer mudar por quem ele se apaixonou, com as características, aquela personalidade, aí tem alguma coisa errada, né? Do tipo, mas é esse decote, o que vão pensar de você, né? Não, mas eu tô falando isso porque é para te ajudar. Exato. Não é de cara aquela coisa assim, tira esse decote que isso tá ridículo, não. Fala assim, nossa, mas é porque assim, você engordou um pouco, se colocar essa blusa curta, acho que não fica bem, né? Não, mas essa barriga, e isso e aquilo. Eu tive um namorado que ele falava para mim, ele falava assim, eu trabalhava numa empresa e aí ele olhava assim, falava assim, você acha que os caras lá vão achar o quê com você com essa blusa? Vão achar que você tá querendo mostrar, né, o peito e isso tal. Isso é uma classe. Daí eu falei, mas ninguém tem que achar nada. Eu sei o que eu tô querendo, o que eu não tô querendo. Então, assim, mas... E geralmente as pessoas não acham nada. Tipo, porque as pessoas estão só cuidando da vida delas. Mas pode achar bonito. Né? Mas ninguém vai achar que eu tô querendo sair mostrando o peito pra ninguém. E aí... E eu lembro que na época... Aí você se sente culpado. Você fala, nossa, como que eu não pensei nisso? Isso, né? Isso é legal. Então é essa situação que a gente se Nossa, eu tô me expondo. Daí, no outro dia que você vai pegar a blusa, você fala, eu acho que eu vou pôr uma mais fechada. Porque... Imagina, porque alguém que me ama não ia falar alguma coisa. Ele não ia falar isso se não me amasse, porque minha mãe sempre falou isso. Se eu não te amasse, eu não ia chamar sua atenção. Então a gente já cresce com isso enraizado na gente, que é amor, né?
E eu acho que é aí o ponto, né? Porque assim, vem de alguém que você não esperava, né? Porque quando é alguém de fora que vem e, sei lá, xinga, te É agride, aquilo que eu falei do homem. da violência. Isso. Quando vem uma pessoa que você que deveria ter afeto, que deveria ter amor, que deveria ter Ele tá me carinho, cuidando. você Ele não só consegue enxergar que é. tá cuidando. Ele só ficou um pouco nervoso, mas também, né? A culpa não é sua, já começa Então, por aí. Né? começa o processo de culpabilização lá atrás, né? Então, se eu usei a roupa assim, o outro teve direito de olhar para mim. Daí, se alguém, né? Se alguém Então, me sempre- estuprar, eu tava com uma roupa inadequada. Então, Exato. assim, daí a gente vai começando a aprender isso. Então, assim, a reação do outro está diretamente ligada ao meu comportamento. Não. E não. Ele pode ter surtado porque ele é um louco, só. Só por isso. Não tem nada. Eu tenho muito paciente, eu falo assim, então, mas você entende, né, que isso não é normal. Ele ter falado isso, ele ter gritado, ele ter... Não tem nada a ver. Né, de paciente, por Você exemplo. pode ter errado, mas isso não Paciente, assim, super tranquila, apaixonada e tal. E ela tá no ambiente e o cara surta porque alguém olhou para ela. Como que ela vai e ela? controlar isso? Não, mas você tava olhando naquela direção e, deu a entender, a culpa é sua. gente, a pessoa tá olhando, tá assim, um ambiente público, várias pessoas. Então, assim, sabe quando você olha pro nada? E o cara surta. E surta e assim, daí vem a questão de novo do silêncio, uma semana para te punir. Porque você, daí ela, o que acontece? Ela baixa a guarda e fala, não, então tá, eu não quero mais situação, não, você tava certo e tal. Aí ela, Desculpa, Daí ela se eu errei. ela desculpa, vai. daí ela aceita aquilo e fala, então tá bom, já aprendi como é que funciona. Aí, daí ele vai e fala, tá vendo, meu amor? Se eu tivesse Tá vendo? assumido isso lá, a gente não teria ficado essa uma semana brigado, sem se falar. Olha só como você faz, poxa, eu amo tanto você, faço só para te agradar. E aí vai até ele achar um outro motivo para fazer ela se sentir culpada. Né? Que justamente dura pouco, né? Essa questão. Daí é sim, outra assim, pisadinha na bola, aí começa. E vai, né? Anos. Tem um livro muito bacana que eu lembrei agora, que eu li, que chama É Assim que Acaba. E Vou botar na descrição. é muito bacana. E ele fala sobre uma mulher que ela se apaixona. Assim, sabe aquela paixão que você fica. O livro é muito legal. Você fala, cara, que paixão. E aí ele agride ela. Num momento, assim, ele tem uma reação e bate nela. E ela. O livro é mostrando que ela fala assim: eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. E aí ele pede desculpa e tal, e aí só que acontece novamente. Então, o livro tem toda uma sequência que eu não vou falar, porque o livro é muito legal. E aí você fala assim, toda mulher que acredita que está passando por um relacionamento abusivo, deveria ler esse livro, porque ele faz você enxergar como você deve se enxergar nessa situação, como a questão da autoestima, você se conhecer, saber até onde vai seus limites, o que você deve aceitar para você. Então é muito bacana. Eu lembrei dele agora por uma Vou causa. botar na Eu vou descrição. dar uma dica de mais 3, então. Tá, Uma dica para paciente mesmo, assim, que eu acho importante. 2 do mesmo autor, que é Apaixone-se por si mesmo, que ajuda muito na questão da autoestima. Tem Amar ou Depender, que é isso também de saber o quando que é amor, quando que é dependência. Que às vezes a pessoa acha que tá amando. Mas Não, mas se eu tô querendo o bem dele, vou cuidar, né? Tô amando, não. E um outro que é Apegados. Explica também a questão de apego, né? Inclusive nessa questão de dependência emocional. Qual que é o apego saudável? Qual que é o apego ansioso? Qual que é o apego evitativo? Porque geralmente o ansioso se envolve com o evitativo. Tem tudo aquilo lá. E daí você vai encontrar alguém com apego saudável, mas tem que saber como é que essa pessoa age para você identificar também. Sim, porque para você, no meio do caldeirão ali, para você saber se aquilo realmente vale a pena, é um apego, né? É porque o ansioso, por exemplo, é uma pessoa que ele tá o tempo todo mandando mensagem, tá em cima, você identifica aquilo lá, não, mas ele tá muito apaixonado por mim. Não, ele só é ansioso. Vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Os sinais estão lá, né? Aquela mulher, ela assim, além dela ignorar, tem também um ponto interessante. Ela acha que ela pode converter, né? Isso, ela acha, né? Ela tem um momento ali que ela vê e fala assim, não, mas ele vai mudar, eu vou... E aí, e o pior, não sei se eu tô certa ou errada, é que
para converter, ela vai fazer tudo que não irrita ele, porque daí sim o relacionamento vai ficar bom. E Ela daí não vai mudar, ela vai acabar não mudando ele, vai mudar ela. vai né? mudar ela, É. e aí vai chegar no final, vai dar muito ruim, como sempre dá, que a gente vê aí, né? Porque como é que alguém, por exemplo, que o amor tá muito ligado a respeito e admiração. Sim, Ele não vai respeitar e nem admirar essa mulher. Não. muito pelo contrário, né? Então, como que faz? Não vai ter nunca. Não vai ter nunca, é isso mesmo. Meninas, falamos tudo, né? Eu acho que é para despertar alguém, né? Que a gente vê tantas pessoas que convivem com a gente ali, né? Que depois que passam por isso, relatando ali o relacionamento e falando, eu saí disso aqui, olha como que isso era, e as pessoas conseguindo falar, né? E aí eu acho que é importante a gente falar, porque tantas outras estão ali e vivendo sem perceber que estão, ou muitas vezes percebendo que estão, mas sem forças para sair, né? E quem conhece alguém que você gosta, que está na situação, ao invés de chegar e falar, olha o que você está passando, saia daí, faça diferente, pergunta, como é que O eu que posso você ajudar, precisa? né? Como é que você está se sentindo? O que eu posso fazer por você para sair disso? O que você precisa para, né? Qual o primeiro passo? E ajude. Isso aí. E muitas vezes, primeiro passo, para assim, no meu modo de ver, psicólogo, segundo passo, advogado. A gente tem que saber os passos exatos ali, sem apego emocional na coisa, para você conseguir se distanciar e olhar a situação de fora, para você poder fazer os passos, né? Eu imagino que tenham histórias aí que a mulher, ela estava naquele relacionamento, começou a se posicionar, consultou a advogada, colocou os pingos nos is ali e falou tchau, fui e acabou. E aí o abusador ficou com cara de idiota, no fim das contas, né? Que jamais achou que a vítima ia, Ia né? conseguir se recuperar, né? Ter forças aí para sair. Não é só cara, ele é um idiota. Exatamente. Ficou com cara do que ele é, né? Com certeza. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Vocês abrilhantaram aqui. Obrigada a nosso você, foi um prazer. episódio. Obrigada, Também viu? adorei. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu espero que tenha ajudado muitas mulheres aí. E até a próxima. Meninas, me falem o nome dos livros.